E vamos com essa oração pedir a graça e a bênção de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então eu quero agradecer, né, por esta oportunidade. Já conheço a doutora Ariane, muito tempo, o Vonen, são os nossos amigos, alguns servidores lá do Fazendão, e senti uma responsabilidade muito grande, né, que ela fez o link, fez o vídeo, envolveu a turma, e aí eu só fui sentindo o peso dessa missão. Mas foi bom também para mim, porque a teologia, a gente estuda a Bíblia, só que às vezes a gente estuda os blocos bíblicos, por exemplo, os primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, né? E Êxodo a gente vê como Pentateuco, né? São os primeiros 5 livros da Bíblia. E o professor vai dando aquela visão geral, de conjunto, global, e um ou outro professor aprofunda. Mas nós vamos começar aqui um pouco com a noção bíblica, que é muito importante. Eu vou colocar aqui na tela e vou ver se está aparecendo para vocês. Aparece? Isso. Aparece, né? Não estou vendo não, padre. Vamos ver se apareceu aí. Então, deixa eu ir aqui de compartilhar. Olha aqui, o rapaz me ensinou aqui. Compartilhar. Compartilhar conteúdo. Agora sim, agora vai aparecer. Vamos ver agora se aparece aí para vocês. Vamos ver. Apareceu? Ainda não, padre. Uai, era para aparecer aí. Padre, manda no YouTube aqui para mim que eu compartilho. O negócio é que ele está aqui no meu computador. Ele aparece aqui, selecionar a compartilhar. Selecionar uma. Tem aqui a opção. Janelas. Ah, tá. Agora vai aparecer, porque tinha a opção janelas. Agora vai aparecer compartilhar. Apareceu? Ainda não. Ainda não. Uai. Mas aqui apareceu. Compartilhar Apareceu, janela. tô vendo. Fala sim. Apareceu? Sim. Apareceu? Aí, apareceu? Sim. Isso, né? Apareceu, sim, senhor. Apareceu. Então nós começamos, né, com essas perguntas que são motivacionais, né? São umas perguntas da filosofia. A primeira pergunta, essas perguntas são perguntas kantianas, de Kant, um filósofo alemão, né, considerado filósofo ali da filosofia moderna, né? Então ele faz essas 4 perguntas. Primeira pergunta: o que eu devo conhecer? Né? Essa pergunta está ligada à teoria do conhecimento. E a finalidade, o escopo, o fim, o objetivo de qualquer conhecimento é a verdade. Né? Jesus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é o próprio Jesus. Então, esse estudo também da Bíblia, esse aprofundamento, é conhecer a verdade, né? Conhecer os fundamentos da palavra de Deus, é conhecer essa intimidade com o Senhor. A segunda pergunta: o que eu devo fazer? Né? A gente não só deve conhecer, mas a pergunta do fazer, ela está ligada à área da ética, da moral, do agir. Né? E um ato para ser ético, ele tem que ter 3 elementos. Quais são esses elementos? Vontade, liberdade e inteligência. Né? Um ato para ser moral tem que ser repleto de vontade, liberdade e inteligência. Tudo coagido, tudo forçado é imoral. Né? Então, é a pergunta do que eu devo fazer, é a pergunta da ética. E, resumindo, seria isso. Meu amigo, siga a lei natural. O que é a lei natural? É a lei de Deus escrita no coração do homem. Faça o bem e evite o mal.
A terceira pergunta é a pergunta ligada à metafísica, né? O que eu posso esperar para além desta vida, né? Metafísica é a saída do físico para aquilo que está além dos sentidos. Por exemplo, Aristóteles dizia: nada vai ao intelecto sem passar pelos sentidos, mas existe também o conhecimento que é dado a nós, as ideias natas, que nós já nascemos com ele. Por exemplo, Descartes, o racionalismo, não, você não precisa passar pelo sentido. A razão já te dá, na sua própria natureza, você já tem contato com o conhecimento. Mas é a pergunta da metafísica, é a pergunta também da religião, né? O que eu posso esperar para além dessa vida? Né? A gente espera a salvação da alma, a gente espera a vida eterna. E a última pergunta, que ela é importante também, é a pergunta da antropologia. Antropo, em grego, significa homem, logia, logos, estudo, né? Então, a antropologia filosófica, ela vai responder o que é o homem. E o homem é essas três dimensões, né? Corpo, alma e espírito, a junção dimensões. Estou vendo aí a doutora Ariane com o Bonner crescendo nessa área do coach, né? E eu conversava um pouco com o Bonner a última vez que estive lá na OAB, no encontro de vocês. E ele dizia justamente isso: ó, padre, o esquema é esse, é cuidado físico, o homem corporal, né? É cuidado psique em grego é alma, é o homem, né? A psique é a alma, você tem que cuidar da sua alma. E cuidar também do seu espírito, que é o interior, né? Então, Aristóteles vai dizer que o homem é a junção entre corpo e alma. Espírito e alma, né? Espírito e alma é quase que o mesmo sinônimo, né? Alma é psique, é mente, intelecto. Espírito é mais interior, é profundidade. E a gente poderia dizer que o homem é corpo e alma, essa unidade totalizante. E um filósofo medieval, Severino Boécio, vai definir o homem como substância individual de caráter racional. Né? Eu sou Eudinei, Ariane é Ariane, George é George, Pedro é Pedro, José é José, substância individual, né? De caráter racional. Então, a gente entra agora nas perguntas teológicas, que é isso que nos interessa, né? Se a filosofia foca no homem, a teologia vai focar em Deus. Theos, em grego, é Deus, né? Logos, logia, é o estudo, é a reflexão sobre Deus. Então, São Tomás de Aquino, com 4 anos, já fez uma pergunta, né, para o pai, para a mãe: quem é Deus? Né? Quem é Deus? E nós sabemos que o catecismo da igreja, a doutrina cristã, vai ensinar que Deus é um espírito absoluto, né? Ele é um espírito absoluto, inteligente, onisciente e presente, né? Mas Deus, a visão que a gente tem é que ele é nosso pai, que ele é o criador, né? Que ele lá do céu cuida de cada um de nós, né? A segunda pergunta é qual lugar, né? Qual espaço que ele ocupa na minha vida. Hoje, na missa pela manhã, doutora Ariane, eu falava justamente isso: o trabalho que Deus tem feito na vida de vocês e como a senhora tem percebido os efeitos de Deus, e a senhora não é egoísta para ficar com esse Deus só para si, a senhora quer comunicá-lo aos seus servidores, a senhora quer comunicar a outras pessoas para que tenham acesso a esse Deus. Então, esse projeto com certeza vai crescer. Começou no grupo, daqui uns dias está regional, daqui um dia estadual, daqui um dia está nacional. Né? Vocês convidando pessoas, grandes biblistas, palestrantes, para estar ensinando também a palavra de Deus. Né? E é muito importante a gente conhecer também a história de Israel, porque para aprofundar na Bíblia, a gente precisa conhecer a história. Ou, se alguém quiser interferir, participação, fica à vontade. Eu estou falando aqui e apresentando para vocês. Então, a história de Israel está dividida em 3 períodos. Quais são esses períodos? O primeiro período é o período das origens, né? É conhecido como o período dos patriarcas. Quem são os 3 patriarcas da fé? Abraão, Isaac e Jacó. Tem lá em Êxodo, que nós vamos aprofundar daqui a pouquinho, Êxodo 3,15, né? Abraão, Isaac e Jacó. Esse período ele vai do ano 1900 a 1800 a.C., né, até o ano de 1300. Ele sabe que as datas vão descendo, né, até chegar a Cristo. E em 1700, Jacó vai para o Egito e torna-se o primeiro-ministro do faraó. Aquela história bonita de Jacó, que adivinha os sonhos,
que o faraó profetiza também o período de êxito, de ascensão do faraó, e depois também o período de declínio, né? O período de dificuldade. Então, Jacó, o faraó tinha os adivinhos palacianos, mas uma funcionária, o faraó não estava conseguindo interpretar um sonho, e uma funcionária disse, olha, tem um rapazinho lá embaixo que ele consegue interpretar todos os sonhos. E José encontra com o faraó, e antes de saudá-lo, José vai dizer ao faraó, faraó, essa noite o senhor teve 3 sonhos. Né? O faraó já vai ficar assustado, e ele adivinha o sonho do faraó. O faraó vai dizer, você não só vai sair lá de baixo, mas você vai ser o meu primeiro-ministro. Né? Seria uma espécie de como na Itália, aqui no Brasil, o chefe de nação, o chefe do país é a mesma coisa, mas lá na Itália o presidente é uma figura mais simbólica, na Europa e quem manda mesmo é o primeiro-ministro. Então, José era o primeiro-ministro do faraó. O segundo período é o período dos juízes. Né? São juízes, Gedeão, Sansão e Samuel. Esse período vai de 1200 até 1025. Os juízes, eles organizavam as guerras, os conflitos, eles tinham também um poder de governo, mas não eram um líder, assim, diretamente para governar o povo, mas eles apareciam em algumas situações. E o período mais forte que vai marcar realmente Israel é o período da monarquia, ou seja, os reis, né, que esse período vai de 1030 até 925. Os principais reis são Saul, Davi e Salomão. E é interessante perceber, daqui a pouquinho a gente vai ver, que em 925 vai acontecer a divisão Reino do Sul e Reino do Norte. Então, nós temos a divisão, como eu já havia anunciado, a divisão do reino 930-925, reino de Israel, a gente pode falar que é o reino do norte, a mesma coisa. O reino do norte vai ter como capital a Samaria, que é também uma cidade muito importante. Quem estava reinando, quem estava governando, filho de Nabote. Né? Lembra aquela história de Nabote, Davi, etc. E, então, nós temos esse período. Esse período vai de 925 até 722. 722 é um marco aí da história do povo de Deus, que vai ser a dominação dos assírios, né? Os assírios vão estar dominando ali toda aquela região. Então, o reino do norte, o reino de Israel é a mesma coisa, capital Samaria, o reino Jeroboão, filho de Nabote, duração de 925 até 722, né? Dominação dos assírios. Reino do Sul, que é muito importante, que o Reino do Sul, que a capital vai ser Jerusalém. Então, é como se a gente fosse aqui, para nós aqui de Tocantins, o antigo norte goiano, um povo esquecido, um povo distante, né? O governador vinha aqui pedir voto, ia embora, e não se importava muito com esse povo, porque aqui era conhecido aqui o Tocantins, norte goiano, como corredor da miséria, né? Então, eles não tinham muita importância nessa região aqui, o antigo norte goiano, que é hoje também o estado do Tocantins. Então, o Reino do Sul era Jerusalém, a capital, muito importante. Até hoje, Jerusalém é a capital de Israel, capital religiosa, né? É a capital política, diplomática, é Tel Aviv, né? Tanto que a gente desembarca em Tel Aviv, todas as embaixadas estão ali em Tel Aviv, né? Eu já tive uma vez em Israel também, graças a Deus foi até bem recebido. O reino Roboão, né? Filho de Salomão, que vai estar dominando. E a duração vai de 925 até 586, muito importante essa data, 586, 587, é o chamado exílio da Babilônia. A gente vai ver como o povo de Deus sofreu tantas dominações, né? E algumas noções importantes também da Bíblia. Vamos ver algumas noções importantes, e aí a gente entra no livro do Êxodo. Algumas dominações que a gente vai ver primeiro. Quais são as primeiras dominações? Por exemplo, a dominação babilônica. O exílio da Babilônia, Nabucodonosor, ele pegou todos, não exilou as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, exilou os pais, exilou os artesãos, os comerciantes. Se você quer dominar, você tem que dominar
as pessoas mais inteligentes. Por isso que você vê, numa cidadezinha pequena, tem alguém que domina a vida política. De repente chega ali algum líder que pensa diferente, então aquele candidato, aquele prefeito fala, moço, vamos chamar esse cara para o nosso grupo. Tenta dominar a pessoa, normalmente alguns entram no grupo, não aceita e acaba sendo uma voz diferente, né? Mas as pessoas querem dominar quem tem voz, quem tem poder de governo, poder de mente, de intelecto, de poder de influência. Então, a dominação persa vai de 539 até 339, né? Tudo isso aqui antes de Cristo, claro, o rei Círio. Esse rei vai ser muito usado por Deus para libertar o povo, né? Então, esse rei, você já ouviu na Bíblia, Nabucodonosor, Babilônia e o rei Círio. Depois vem a dominação grega, que é muito importante, né? Alexandre Magno. Magno, em latim, significa grande, né? Magnífico, magnitude, tudo a mesma origem da palavra. E depois, quando Alexandre morre, essa dominação vai ser dominada entre os seus generais, né? Ptolomeus, Seleucas e Asmoneus, né? São generais dele. Então, a dominação grega muito importante. E depois vem a dominação romana, muito forte. Conquista do general Pompeu, 476, né? A conquista, essa data é um marco, a queda do Império Romano do Ocidente, né? A queda do Império Romano do Ocidente. Do Oriente vai cair um pouquinho mais à frente, né? Lá em 1056, 53, né? A queda do Império Romano do Ocidente, tá bom? E então nós temos essas dominações, que é uma das últimas, que é os romanos que vão justamente esse tempo de Jesus, que vai ser os romanos que vão estar dominando. Veja como o povo de Deus já sofreu, né? Babilônicos, persa, gregos e romanos, né? Então o povo produzia e tudo tinha que ficar, né, à disposição, vinha ali o imposto, o tributo, e o povo sofreu muito, né? Por isso que o povo sempre esperava um Salvador. Depois a gente vai ver como Moisés vai aparecer como essa voz, tá? Agora, uma coisa importante, quando e em que língua foi escrita a Bíblia? Né? Muitas pessoas, a gente não vai ler todos esses slides, que vai gastar muito tempo, só estou dando uma noção geral, mas, de antemão, a gente lembra que a Bíblia ela foi escrita, né? A gente lembra que a Bíblia ela foi escrita na época da monarquia, no século X, né, antes de Cristo, no reinado de Salomão. E o último livro, né, aproximadamente depois de Cristo. A Bíblia foi escrita lá em Salomão, né, o Antigo Testamento, e terminou no século I depois de Cristo, que é o Novo Testamento. Então, se alguém perguntar quando foi escrita a Bíblia, iniciou-se no período da monarquia, mais precisamente com Salomão, ali no século X, né, antes de Cristo, e os últimos livros depois de Cristo. Tá bom? Agora, quais são as línguas? Nós sabemos que a Bíblia divide-se em dois grandes testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Né? Antigo Testamento são 46 livros, tudo que aconteceu antes de Cristo. Depois, o Novo Testamento, 27 livros, totalizando aí 73 livros. Tá bom? E nós temos, deve ser. Aí o cantor, Deus dete glória. Chamei aqui, doutor Ariano, o cantor para fazer uma live. Uma participação, ele já tem CD gravado, né? Vai cantar uma musiquinha daqui a pouco para a gente. Deus dete glória. Né? Então, o Novo Testamento, o marco mais forte é a vinda de Jesus Cristo e a formação da igreja. Né? A Bíblia foi escrita, então, em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego, né? Essas 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Depois, São Jerônimo, santo, conhecido como patrono das Sagradas Escrituras, ele vai traduzir a Bíblia do grego para o latim, que é esse acesso que o Rodrigo vai ver no cabo dele aí, direitinho, para que, então, a gente tenha acesso. Né? Hebraico, aramaico, veja esse dado importante. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, menos o livro da sabedoria, o segundo Macabeus, e trechos do livro de Daniel e Esther, que foram escritos em grego. Né? Então, todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico ou aramaico. Né? Aramaico era a língua ali de Jesus. Né? Agora, esses livros, com exceção de Daniel, Esther,
livro da sabedoria, que for escrito em grego, né? Agora, o Novo Testamento foi escrito em grego, menos o Evangelho de São Mateus, que foi escrito em aramaico. Depois a gente vai ver essa importância de Mateus, porque Mateus é um evangelista que escreve para os judeus, né? Então, se você quer agradar um país, você tem que falar a língua do país. Né? Se você está com um grupo de estrangeiros, você tem que falar a língua deles, que eles vão se sentir valorizados, que eles vão sentir que você estuda a cultura dele, né? Então, isso é muito importante. A língua grega era usada na Bíblia e era o grego comum, né, popular, chamado de grego koiné, né? Seria a linguagem mais simples, mais acessível, né? Eu não vou ter tempo de aprofundar. Isso aqui é importante. A língua hebraica era uma língua especialmente religiosa, enquanto o aramaico era mais usado no meio diplomático, no meio comercial, no meio civil, né? O hebraico era a língua mais religiosa, o aramaico uma língua mais política, mais esse tom de cientificidade, né? No tempo de Cristo já não se usava mais o hebraico e sim o aramaico. Agora, isso aqui eu não vou ter tempo, como foi escrita a Bíblia. A gente sabe que a Bíblia foi escrita em papiro, pergaminho, cerâmica, são esses objetos. Agora eu vou fechar aqui, né, e a gente vai entrar, então, no livro do Êxodo. Né? Então, quem escreveu a Bíblia, a gente sabe que o escritor, por excelência, quem escreveu, né, foi o homem, né, com inspiração divina. É importante a gente saber a história de Israel. Ela é primeiro vivida, narrada e escrita. Como tinha essa preocupação de escrever? Não. Primeiro se vive a história, depois narra a tradição, né, oral e depois se escreve. Né? Narra a história, vive, narra e escreve. Essa é a dinâmica. Eu narro, eu vivo, eu narro e eu escrevo. Então, eu vou interromper aqui agora esses slides para a gente entrar no livro do Êxodo, senão não vai dar tempo. Agora vamos ver aqui Êxodo. Vou procurar aqui. Está aqui. Êxodo. Aqui. Aparece para vocês? Aparece Êxodo aí? Mas aí, agora vê se apareceu aí. Para aqui, para aqui, para aí. Então, vamos voltar aqui no programa. Aqui. Exibir. Compartilhar. Parar de... Não, não seria parar de compartilhar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Compartilhar. Eu vou lá pegar. Isso. Tela ou janela guia. Vamos ver aqui. Aqui, janela. Porque... Aí, agora acho que vai aparecer. Compartilhar. Anderson, a audiência está alta. Apareceu? A André Estival está aqui com a gente. Tia Analice, Tinetinho, Fazenda Atlântica. André, eu convidei a sua tia, que maravilha. Ela falou, minha sobrinha tá demais, ela disse. Tá, apareceu aí agora para vocês? Agora sim. Então, gente, vamos aprofundar, que a doutora Ariane me pediu para aprofundar no livro do Êxodo, né? E ela fez uma propaganda minha aí, até por isso que eu senti essa responsabilidade tão grande. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte: eu tenho graduação em filosofia, em teologia e direito. Meu mestrado é em teologia. Só que a teologia, amiga, é como se fosse uma mesa com várias gavetas. Né? Naquela mesa é a teologia. Cada gaveta é um tratado. Nós temos teologia bíblica, nós temos teologia moral, nós temos teologia sistemática. Só os tratados de teologia sistemática, Deus uno e trino, a trindade, tratado da graça, eclesiologia, mariologia, são muitos tratados de teologia. Então, o meu estudo não é Bíblia, né? Eu me esforcei aqui para estudar com vocês. Eu fiz meu mestrado em teologia moral, que vai estudar o comportamento do cristão, como que o homem responde ao chamado de Deus, né? Então, os atos morais, né? Ou atos humanos, que é o objeto de estudo da teologia moral. Mas, claro que eu vi a teologia bíblica, né? Mas eu não sou um especialista em Bíblia, estou me esforçando aqui. Então, vamos entrar um pouquinho aqui no livro do Êxodo, né? Que é muito importante. Esse livro vai ser o marco
do Antigo Testamento, né? Então, a palavra êxodo, né, significa saída, né? Tem inglês, eu não sei inglês, só escuto algumas coisinhas. Exit, né? A gente vê no avião exit. Então, mesmo radical da palavra êxodo, né? Saída, migração em massa, né? Então, o povo está em saída. Porque o povo estava o quê? Dominado no Egito. Nós vimos lá, ainda faltou aquelas dominações, a dominação egípcia, né? Que o povo foi dominado pelo o faraó. O livro do Êxodo contém um relato de como o povo israelita saiu do cativeiro, ou seja, como deixou o Egito, bem como o povo se preparou para a chamada Terra Prometida, na condição, né, do convênio com o Senhor. Essa palavra convênio seria a aliança, né, que o povo fez com o Senhor. Então, o livro do Êxodo, ele vai tratar desses elementos, né? A saída do povo em direção à Terra Prometida. Alguém aí se arriscaria dizer qual é o nome da Terra Prometida? A terra que corre leite. Canaã. Canaã. Canaã, muito bem. Quem falou? Eu. Ariane. Eu quem? Eu, Ariane. Ah, tá bom. Valeu, Ariane, doutora. Então, a terra de Canaã, né? Então, êxodo significa saída, e o povo está, então, em direção à terra de Canaã, a terra que corre leite e mel. Vamos ver como é que aconteceu essa saída, né? O povo saiu em peregrinação pelo deserto, né? Isso aqui é muito importante, porque o período da quaresma a gente reza também o deserto, né? É onde a gente encontra Deus, é na solidão, é no deserto, é na fadiga, é nos momentos mais difíceis que nós também encontramos Deus. Se as coisas fossem tudo facinho para a gente não cresceria, não desenvolveria, né? Então, é nesse povo que vai sair em peregrinação. É até aquele canto, né? O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente, né, Deus caminhava. Então, Deus caminha com o seu povo, né? E a doutora Ariane apresentou no início o poder da libertação, como Deus vai libertar o povo do pecado, como o povo vai aprender o poder libertador de Deus, né? Então, o povo de Israel já vai crescer com essa visão. Deus é um Deus libertador, né? Deus é um Deus que está aqui do nosso lado, né? Ele caminha conosco. E esse livro vai tratar muitos assuntos importantes, como que a saída do Egito, né, do cativeiro, da dominação do faraó, vai tratar dos mandamentos, da lei, do decálogo, né, e como o povo vai se preparar para receber essa bênção, essa graça do Senhor. Agora, alguns elementos importantes para nós, né? Quem escreveu esse livro? É importante, você está fazendo o curso do livro do Êxodo e termina o curso, essa formação, alguém pergunta, amigo, quem que escreveu o livro do Êxodo? Então, você tem que saber. Na verdade, todo o Pentateuco, né, Gênesis, Número, Deuteronômio, Levítico e Êxodo, os 5 primeiros livros são atribuídos a Moisés, né? Moisés, que o nome significa aquele que veio das águas, né? Moisés é filho de origem, né, de judeus, né? A sua mãe era judia, só que ele foi criado no faraó, com o faraó. A mãe não tinha condição de criar Moisés, colocou Moisés no rio, vocês já viram esse relato. Então, a filha do faraó vai tomar banho e percebe a sua escrava, uma criança. Foi tudo combinado, ela mesmo já tinha combinado tudo, e a filha do faraó pega, então, Moisés. Né? Moisés vai ser criado, então, no ambiente de elite, rico, no ambiente nobre, mas depois a gente vai perceber que ele vai romper com tudo aquilo e ele vai ser escolhido por Deus para libertar o seu povo. Né? Então, Moisés é o autor do livro do Êxodo, né? Como eu já havia falado, que Moisés foi criado, então,
nessa corte, deixou essa visão toda privilegiada, porque ele viu o seu povo sendo maltratado, né? É igual alguém que é rico e vê o irmão pobre. Como é que você não vai ajudar o teu irmão? Você tem que ajudar também. Agora, se ele não quer, é diferente, mas pelo menos você vai tentar oferecer uma condição mais digna a ele, um estudo, um trabalho para que ele possa caminhar, porque é sangue do seu sangue, né? O sangue que corre na sua veia, corre também na veia dele, né? Então, isso é muito importante. E quando Moisés, né, quando fugiu do Egito, Moisés foi para a terra de Midian, né? Midian lá, e lá ele recebeu o sacerdote Melquisedeque por meio do seu sogro, Jetro, e em alguns momentos recebeu também as chaves da coligação de Israel. Moisés iniciou uma nova dispensação do Evangelho de Cristo. Então, Moisés vai servir muito como base do Evangelho de Jesus Cristo, como base para os profetas, né? Como a palavra de Deus. Então, esse livro, ele é muito importante, né? Ele é a Páscoa do Antigo Testamento. O que Jesus representou para nós, né, Moisés vai representar para aquele povo através da chamada, mais um pouquinho à frente, a Torá, a lei. Né? Agora, quando e onde foi escrito esse livro? Né? Então, são opiniões diversas, diferentes, né, sobre esta visão. Mas alguns, né, acreditam que esse livro foi escrito entre os séculos 15 e 13, né, antes de Cristo. Né? Não sabemos exatamente onde Moisés estava quando escreveu o livro. Né? A gente não sabe algumas informações, né, precisas. Hoje a gente tem gravador, tem papel, não tinha aqueles recursos como a gente tem hoje. Né? A gente está aqui, eu estou numa sala e estou interagindo com vocês, uns que estão em Palmas, outros em Porto, outros em Gurupi, outras cidades participando. Então, o povo não tem esse recurso. Então, certo é que esse livro foi escrito entre o século XV e o século XIII, né, lá antes de Cristo. E não sabemos com exatidão aonde Moisés se encontrava. Importante saber que Moisés era o autor. Agora, isso aqui é importante. Quais são as características marcantes desse livro? Né? Primeiro que esse livro ele apresenta o nascimento de Moisés, essa história que a gente falava ainda há pouco, do nascimento de Moisés. Né? Depois, não só o nascimento, mas a vida de Moisés, como ele vai crescendo, como ele vai desenvolvendo. Vocês viram naquele filme, né, que trata, a Record trazia aqueles filmes lá dos 10 Mandamentos, Moisés ele vai matar justamente um egípcio, numa discussão, numa briga, e ele vai lá e elimina aquele egípcio. Já começou a aflorar um sentimento de ver o seu povo maltratados, comendo, sofrendo. Né? Então, veja como o povo sofreu. Né? Então, vai falar da vida de Moisés, do seu nascimento, e vai até a libertação do povo de Israel após 400 anos. Então, um dado muito importante, quanto tempo o povo foi escravo no Egito, quanto tempo o povo ficou sobre o jugo do faraó? 400 anos. Às vezes a gente pega um sofrimento uma semana, já está reclamando, um mês, um ano, e o povo ficou 400 anos sobre o jugo do faraó. E depois ainda vem os persas, né, os gregos, os romanos. Né? E a gente conta as narrativas das 10 pragas do Egito, né? Aquela praga famosa do gafanhotos, né? Que a água ficou tudo vermelho. Então, vocês podem depois aprofundar as pragas as 10 pragas do Egito. Né? A abertura do Mar Vermelho, que vai ser um marco no final, eu quero escrever aqui para vocês o que significa Páscoa, mostrando essa travessia do povo de Deus, e ali, então, a gente já percebe êxito, a saída. Aqui é o marco da saída. Os carros, o povo passou a pé enxuto, o mar se abriu, e quando os carros, os soldados do faraó foram passar, eles afundaram como chumbo.
Aí vão ter algumas teorias científicas. Ah, aquele fenômeno acontecia, era normal. Agora, quem é crente, né, quem acredita em Deus, vai falar o quê? Ah, foi fenômeno da natureza? Foi ciência? Não. Foi a mão de Deus que nos libertou. Foi a mão do Senhor que estava conosco. É tanto que, porque então o mar tinha que se fechar justamente na hora que os soldados, os cavalos, as carroças e os carros do faraó foram afundaram como chumbo, né, em água. Então, é o poder de Deus, né? O registro das leis de Deus, porque a gente sabe que o povo tinha mais de 613 decretos, né? E os 10 mandamentos, é claro que é o grande mandamento, mas existia também outras leis. O livro do Êxodo também relata outros dados importantes, como a criação de Moisés, né? O chamado do profeta, a sua vocação, a história e a instituição da Páscoa, que é muito importante, o Êxodo, né? Está lá, essa leitura aqui no sábado, na vigília, é uma leitura que não pode ser omitida, né? Tem várias leituras na celebração da vigília pascal, e a leitura do Êxodo não pode ser omitida. Eu quero, doutora Ariane, também acolher, como a senhora já tinha me enfatizado, aqui não tem só católicos, tem espíritas, tem os irmãos evangélicos, todos são bem-vindos entre nós. E cito uma frase do Papa João 23, aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. Nós somos todos cristãos. Se a gente fosse arrumar confusão, a gente teria que arrumar confusão com o judaísmo, com o islamismo, mas nós somos todos cristãos, só muda as ramificações, que são diversas, mas todos nós defendemos Cristo como o Salvador, Cristo como o nosso Redentor. Aqui também a aliança que vai acontecer no Monte Sinai, é muito importante nesse livro, a declaração dos 10 mandamentos. Agora, nós vamos agora notar uma coisa importante, né, que é a estrutura do livro, como esse livro ele está estruturado. São 6 pontos dessa estrutura do livro. Quando eu coloco aqui primeiro é o capítulo e o versículo, né? Capítulo primeiro, versículo primeiro. A gente fala até o 10º em ordinário, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 10º. Passou do 10º, 11, né? 12, 13, 14, 15. Então, capítulo 1, versículo 1. E vai do capítulo 15 até o versículo 21. Vai tratar, então, capítulo 1 até o 15, os capítulos. Vão tratar da libertação do povo para a aliança e a lei, a instrução, né? Que é a Torá. Depois, o capítulo 15, versículo 22 até o 18, são 3 capítulos, 15, 16, 17, 18, vai tratar da marcha dos israelitas até o Monte Sinai. E é lá no Monte Sinai que vai acontecer a aliança, né? O que Deus quer do povo? Olha, gente, eu quero que vocês sejam o meu Deus, o meu povo, e eu serei o vosso povo. Vocês deixam de fazer isso, e eu farei isso com vocês. É um tratado, né? É um acordo que vai acontecer entre o povo e Deus, a aliança do Sinai. E o povo vai dizer, olha, nós estamos disponíveis, Senhor. Nós vamos acolher tudo que o Senhor mandar, tudo que o Senhor desejar. O povo já percebeu o sinal de Deus e o sinal do Senhor. Depois nós temos a aliança do Sinai, né? A manifestação de Deus. Vai do 19 ao 24, a instrução, o sacrifício, presente na vida do povo. Depois, as prescrições para a construção do santuário, do 24 ao 34, tinha também as orientações como o santuário seria construído. E os 2 últimos blocos, né, não são esses. Para mim, ficava mais 2. Então, seria esse, né? Mas tem mais 2 blocos. Eu não sei por que eles não estão aparecendo aqui. Mas deixa eu me ver aqui. Eles estão um pouquinho mais embaixo. Tá vendo? Porque ele saiu no slide aqui, eu coloquei. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Isso, porque são 40 capítulos, tá, gente? 40 capítulos. O livro
do Êxodo, né? 40 capítulos. Então, eles aparecem aqui mais embaixo, 32 ao 34, que é a ruptura e a renovação da aliança. O povo depois ainda vai romper essa aliança, mas depois eles vão renovar essa aliança. E o 35 ao 40, a execução e a organização do santuário. Bom, os acontecimentos, né, vão se transformar em etapas importantes da vida do povo, né? São citados por Jesus. Maná, quando Jesus vai dizer, vocês estão, no evangelho de hoje, de amanhã, vocês estão me procurando por causa do pão, né? A motivação de vocês não é espiritual, vocês estão procurando por causa do alimento, né? Tem muito isso ainda, a política do pão e circo. Lembra a política dos romanos? Se você der comida para o povo, der diversão, o povo não preocupa com as coisas mais importantes, não. Barriga está cheia. Deu diversão, meu amigo. O pessoal está preocupado com cultura, com coisa, com criticar, está preocupado com isso, não. Então, esses eventos, eles são importantes porque eles vão servir de princípios, de fundamentos para o Evangelho. Agora vamos para as considerações finais, né, sobre o livro do Êxodo, que essas considerações são muito importantes para a gente compreender, então, o livro do Êxodo. Aí a gente traz Deus Net Glória fazendo som. Cadê o Rodrigo? Rodrigo. Então, não tem como colocar o cabo, né? Então tá. Então vamos para as considerações. Primeiro, o êxito é o evento referencial de Israel como povo. Então o êxito não é ver Israel como país, como nação, mas é ver Israel como povo de Deus, o povo a caminho, o povo encaminhado, esse povo em peregrinação. Então bonito. Deve ser daí que saiu essa fundamentação de romaria, né? Peregrinação que as pessoas fazem ao Senhor do Bom Fim, ao Santuário Pai Eterno, Divino Pai Eterno, Trindade, Ciro de Nazaré, em Belém, Aparecida, Santuário Nacional de Aparecida, peregrinação. Então, quando você vai lá, meu amigo, não vai reclamar, não. Você vai na condição de romeiro, né? Então, você vai como peregrino. Você não vai como só turista. Quem quer ir como turista, vai lá, tira uma foto, tudo bem. Mas nós que somos crentes, que acreditamos, que professamos a fé, a gente vai numa condição de peregrino. Então, o povo, né, Israel, o êxodo é ver Israel não como país, não como nação, mas como povo de Deus a caminho. É um tempo privilegiado de encontro com Deus, né? No deserto que o povo encontra Deus, nas situações mais difíceis, nas provações também que nós encontramos Deus, que nós encontramos o Senhor. Então, isso é muito importante na vida do povo. É uma das segundas características, é o encontro com Deus, né? Lembra lá no deserto, quando o povo foi picado, né? Moisés construiu a serpente de bronze, e quem olhava para a serpente ficava curado. Depois o Evangelho vai fazer o mesmo paralelo. Jesus é essa nova serpente erguida, que todos que olham para ele é a serpente, entre aspas, que cura, né? O êxito é o fator fundante do Antigo Testamento, né? É o fator marcante, fundante, o êxito, é a Páscoa, é a libertação do povo de Israel, está lá no livro do Êxodo. O povo é resgatado por Deus para ser o povo dele e receber a instrução, né? Deus resgata o povo. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, né? Vós sereis o meu povo e eu sereis o vosso Deus, né? E o povo vai ser resgatado para receber a lei, a instrução que é a Torá, né? A lei de Moisés, né? É tanto que no Novo Testamento Jesus vai ser provocado. A carta de Moisés, a lei de Moisés, tinha certidão de divórcio, né? Moisés agiu assim, Jesus vai dizer, por causa da dureza do vosso coração. Mas não deveis ser assim, né? O homem que se divorciar, ficar com outra mulher, Jesus vai dizer, comete adultério, se dispensar a sua mulher. Outro ponto importante é que o povo não pode obedecer outros deuses, os deuses pagãos. Tem boca, mas não pode falar. Tem olhos, mas não pode ouvir. Tem ouvidos, né? Mas não pode ouvir. Não pode sentir, né? O nosso Deus é o Deus da aliança.
é o Deus dos 10 mandamentos, é o Deus zeloso, zeloso aqui no sentido de ciumento, que protege, que tutela a vida do povo. Depois, o Êxodo responde uma pergunta importante. O Senhor está ou não no meio de nós? E nós vamos perceber os sinais de Deus, os sinais que Deus está na vida do povo, a travessia do Mar Vermelho, né? Os próprios sinais que Deus vai enviar ao faraó, né? E esses sinais... Chuva? A chuva aqui dá um barulho, eu pensei que era o ar-condicionado, mas é a chuva. Então, os próprios sinais que Deus vai enviar ao faraó. Deus está ou não está no meio de nós? Tem até uma liturgia diária lá de Aparecida chamada Deus conosco, né? Deus caminha conosco, né? Agora, outros pontos importantes, aí a gente encerra o Êxodo, vem Candor, Deus dete glória, para a gente entrar, então, um pouquinho em Provérbios, né, os Salmos, e encerrar com Mateus. As considerações finais. O Senhor é um Deus libertador, né? O Senhor é um Deus libertador. Ele liberta, uma libertação integral, né? O livro do Êxodo nos ensina também a combinar dois elementos importantes. A ética, a moral, né? Ética e moral, quase a mesma coisa. Ética, gente, é mais usado no meio científico. Ethos, em grego. Moral é como que fosse costume, modo de ser, né? Caráter, está ligado ao caráter. Ethos, o costume. Moral, o caráter, né? A moral da militar, a moral familiar, né? Então, a ética é a racionalização da moral. A ética é mais científica, a moral é mais usada no ambiente religioso, né? Mas são quase que sinônimos. Então, o livro do Êxodo traz essa questão, porque lá tem leis, lá tem decretos, lá tem como a pessoa deve viver. Lembra a pergunta aqui da ética, lá no início da reflexão, o que eu devo fazer? É a pergunta da ética. Então, comportamento e culto, né? Isso aqui é muito importante, porque o cara vai para a igreja, lá no culto ele é na igreja, piedoso, mas vai para o trabalho, maltrata todo mundo, né? Vai conviver com as pessoas. Então, o agir é muito importante, né? Por isso São Tomás de Aquino vai dizer: a natureza do ser revela-se no agir, né? O agir acompanha o ser. Então, o culto é importante, estar na presença de Deus, mas e a minha ação, né, lá fora? É tanto que a fé, ela tem esses três aspectos, as três dimensões da fé. Santo Anselmo, fides quelus intellectus, né? A fé que busca a inteligência, né? A fé que busca o conhecimento. Então, a fé não é só... São Pedro vai dizer isso. Pedro 3,15, é preciso dar razão da nossa fé. Aqui é um estudo científico da fé também. É um grupo de estudo, está estudando aqui, nós estamos estudando do ponto de vista científico. Se fosse uma leitura espiritual, era outra coisa. Tinha lendo, comentando, etc. Aqui é uma leitura espiritual também, mas tem um cunho científico. Só que a fé não pode ser só ciência, senão ela fica muito técnica. Alguém poderia ir lá tirar um diploma em teologia, mas não reza. Então, o segundo aspecto da fé é a experiência que eu faço de Deus, né? A fé, ela se torna a experiência de Deus. Para as pessoas simples, o mais importante não é isso aqui, é o coração, né? Por isso elas vão a pé, por isso elas fazem os votos, porque Deus entra não intelecto para elas. Não, também a gente não pode cair nessa. O pessoal está assistindo a Rede Vida, Canção Nova, está vendo os pastores, o povo tem conhecimento também a palavra, o povo não está mais assim tão simplório, né? Então, essa junção entre ética e culto. Gente, vocês estão me ouvindo aí? Alguém dá um feedback aí? Não, oi? Sim, estamos escutando aqui. Então tá ótimo. Maravilha. E aí, agora, se alguém quiser... Depois, a moral do Antigo Testamento, isso aqui que eu estou ensinando lá em Palmas, né, com o seminarista, eu sou formado nessa área, então, moral fundamental. Vai estudar os fundamentos. Então, aí a gente vai estudar o Antigo Testamento, né? Essa questão, por exemplo, da moral renovada para a moral casuística. O que é a moral casuística? É a moral do Concílio de Trento, né? O nome já diz, casuística, é caso. É a moral do Manuel. O fiel chegava lá com pecado, seu pecado é a receita está aqui. Pá,
Agora, a moral renovada, não. Quem é a pessoa, o que fez a pessoa agir, por que ela é pecada, é focada na pessoa, na graça, na misericórdia do Senhor. Então, a moral do Antigo Testamento, ela tem 4 pilares, que é a lei, né? Que lei é essa? É a Torá, né? Que é a lei de Moisés, né? Os decretos, eram 603 decretos. Então, a lei é muito mais ampla que os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um resumo da lei, mas a lei de Israel é muito mais ampla. Então, nós temos a Torá. Depois, o outro pilar é o decálogo. Deca, né, em grego, significa 10, né? Logos. Então, decálogo. Veja como as palavras nossas têm origem, o grego ou o latim. Decálogo, para nós, decálogo. Deca, 10. Logos, palavra. Então, as 10 palavras. Então, os 10 mandamentos. A sabedoria, veja como para Israel é importante, né? Por isso, o idoso é fonte de sabedoria, a pessoa mais vivida, ela é uma fonte de sabedoria. O profetismo, como o profetismo é importante em Israel, os profetas vão prezar por 3 elementos: a verdade, a solidariedade e a justiça. Então, gente, vamos fazer. Cantor, qual é o que você. Está no meu Instagram também, tá, filha? A sobrinha do menino está me ajudando aqui. Vamos trazer o cantor Deus Dete Glória. Fica aqui mais perto do microfone. Eu vou sair. Deixa eu. E o cantor fica aqui. Oi! Ah, tá. Peraí. Então, isso. Obrigado, irmão. Peraí. Isso. Tirar o slide. Agora deixa eu voltar aqui. Deixar parar de compartilhar. Parou? Parou? Parei. Então. Parou? Ah. Então vai lá, Deusete. Canta aí. Qual que você vai cantar? Tua palavra é lâmpada. Tua palavra é lâmpada. A palavra de Deus é lâmpada. Olha o cantor aí, Deus é lâmpada. Olha naquela câmera, acho que é de cima. Tá passando a minha mesmo. Tá de baixo? Quero deixar a paz do Senhor e muita paz esteja no coração de cada um de vocês. E a própria palavra de Deus que nos inspira, ela possa estar no nosso meio. Sim, sim. Olha para cima. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Amém. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Outra vez. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Agora vamos cantar. Ressuscitou aquela da ressurreição de Jesus, que nós estamos nesse tempo pascal, é alegria, Gaudium, alegria do Cristo ressuscitado. Vamos lá. Ressuscitou. Até que já, uma feliz Páscoa aí, uma boa ressurreição a você. Mais ou menos assim. Ressuscitou, ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluia. Morte, onde está o morte? É tua morte, ó tua vitória. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Ressuscitou, ressuscitou.
ressuscitou. Aleluia, 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 ressuscitou. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pelo presente. Deus Dete, cantor, veio aqui louvar a Deus. Obrigada pela sua participação, meu amigo. Gratidão pela sua vida. Só um refrãozinho. Deus está aqui nesse momento, porque Deus está nessa live aí também. Então, tá bom. Amém. Quero agradecer o Padre Aldinei e o convite. Desde já é um prazer estar com vocês, doutora Ariane, todos os pessoal aí da live aí, tá bom? É um prazer estar com vocês. Com muito carinho, a gente vem atender um pedido aqui de vocês, tá bom? Vamos atender o nosso padre, amigo. Doutora Andréa está aí com a gente também. Doutora Andréa. Quero dedicar a vocês, então, esse refrãozinho. Mas só para o refrão, a pedido do padre, ele tem pedido nosso cantar. Deus está aqui nesse momento, apesar da nossa dificuldade, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta. Deus está aqui nesse momento. Canta comigo. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Amigo, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Eu te trouxe aqui nessa live para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todo seu instrumento. Essa canta, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, tu estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, tu estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas eu te quero sorrir. Seja para terminar. Parte, seja qual for o seu problema, Fale com Deus. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Eu te trouxe aqui nessa live para aliviar o seu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em seu instrumento. Sacana! E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, tu estarás contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Deus abençoe. Valeu! Amém. Quero agradecer mais uma vez a todos pelo convite, né, Padre Aldinei, pelo convite de ter chamado. Se você quer nos seguir lá, a gente tem um canal, a gente é cantor mesmo profissional, cantor católico missionário. Carreira solo, né? Tem aí no YouTube, tem meus vídeos profissionais mesmo, meus vídeos oficiais. Deus Dete Glória, tá bom? Só digitar aí no YouTube e segue lá, dá uma curtida nos nossos vídeos. Deus abençoe. Valeu, tá? Então, Deus Dete Glória. E aí, doutora, o que a senhora orienta? Intervalo? Como é que para a gente encerrar, faz oração para nós. Abençoando todos. Tá. Ei, então tem que encerrar agora já? Estamos com 1h e
1h20 já de... 1h20? Não. De live. 1h10, 1h10. Estamos com 1h10. Mas pode, deixa eu apresentar um pouquinho de Mateus, que eu não falei, não pode não? Pode ir. Pode estender, então, tá bom, vamos ficando. Fala aí de Mateus para nós. Então, só um pouquinho, gente. Tinha também os provérbios, os salmos, mas é importante a gente dizer, os provérbios, eles são livros da literatura. O provérbio pertence à literatura sapiencial, né? Vou dar um exemplo, provérbio. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Então, no sentido que o provérbio ele não vai pelo rigor da lei, mas ele vai pela sabedoria, né? Então, você é sábio se você é prudente, se você é sensato, né? E depois os salmos, que nós vimos delícia, no Salmo 24, 25, 26, 27, eles tratam da maravilha, como Deus é bom, né? Como o Senhor é clemente, como o Senhor é bondoso, como o Senhor ele é misericordioso. E esses salmos, eles apresentam, né, a grandeza de Deus. Por exemplo, vou tomar só o primeiro versículo, né, do Salmo 24, para a gente contemplar a maravilha, né, do Senhor na nossa vida. O Salmo 24, né, um dos salmos que foram indicados para o estudo, né, o Salmo 24, e ele vai dizer o seguinte, Salmo 24. Ok. Salmo 24. A ti, Senhor, eu elevo a minha alma, em ti, meu Deus, eu confio, não ficarei envergonhado. Que meus inimigos não triunfem sobre mim, pois todos que esperam em ti não serão confundidos. Senhor, em ti eu entrego a minha alma, verei os meus inimigos envergonhados, e os que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Tanto os Salmos como o Provérbio pertencem também à literatura sapiencial, né? São 7 livros da literatura sapiencial. Um pouquinho sobre Mateus, para a gente encerrar, uns 10 minutinhos para a gente encerrar sobre Mateus. Está aqui já aberto. Agora, Êxodo, olha, tinha preparado algumas coisas de Êxodo, mas já foi, depois vocês leem lá. E o mais importante é a gente perceber isso no livro do Êxodo, né? Como que o faraó percebia não queria recusar, não queria ceder, né, mas percebia o valor de Deus. Então, por exemplo, os gafanhotos. Então, se você não recuar, vai tomar conta de todo o seu território, os gafanhotos, as pragas, né? Então, quando o faraó... Veja, isso aqui é importante, gente. Eu até coloquei aqui em um dos slides, o mal, ele é persistente. O mal não entrega facilmente, né? O mal não se deixa vencer facilmente. O mal, ele é insistente. E a gente vence o mal com a força de Deus, com a força do Senhor. O faraó mostrava força, mas a força humana não era mais forte do que a força divina, do que a força do alto. Então, um pouquinho aqui sobre Mateus. Compartilhar na janela. Janela. Está aqui estudo do Êxodo. Formação bíblica. Vou ter que achar aqui rapidinho. Mateus. Está aqui com a gente também o Valquimar, nosso diretor, Cássio, nosso auditor fiscal. Doutor Emílio, meu irmão, doutor Ademir Júnior. Doutor Isaú. Nossa, que honra, só liderança forte. Então, vou colocar aqui Mateus para vocês. Êxodo. Aqui, Mateus. Eu abri. Está aqui, Mateus. Aparece para vocês ou não? Não. Não. Então, parei. Então, vou lá. Vou aqui de novo. E ele está minimizado aqui na tela, Mateus. Mateus, agora sim. Agora apareceu. Apareceu? Veio.
Agora, porque dá um tempinho, para mim aparece aqui mais rápido. Então, Chegou. gente, é o seguinte, só uns 5 minutinhos, 10 sobre Mateus. Importante a gente saber que Mateus, o Evangelho de São Mateus, né, Mateus é um evangelista que ele é cobrador de impostos. Então, o evangelho dele é um evangelho escrito para os judeus, né? E você sabe, eu vi uma vez professor Pasquale, ele explicava isso, né? A língua é como um guarda-roupa. Eu estou aqui, né, tal, mas já imaginou essa roupa para ir para a praia? Inadequada. Né? Já imaginou essa roupa para ir para uma fazenda? Inadequada. Agora, já imaginou uma pessoa chegar também, às vezes, numa igreja com a roupa de praia? Depende se não é uma região turística que passa aí, pega mal, né? Ressoa mal. Então, a roupa é como um guarda-roupa, a linguagem também é como um guarda-roupa, ele dizia isso. Você tem que usar a linguagem conforme a necessidade. Por isso eu perguntei à doutora Ariane, falei, não, Ariane, qual é a escolaridade, qual é o nível desse pessoal? Não, são pessoal, né, do administrativo, nível superior. Então, para vocês, eu usei uma linguagem. Agora, se eu estivesse falando com um pessoal mais simples, então eu tinha que ser mais simples ainda, né, porque senão não consegue atingir. Mas Mateus não. Mateus está escrevendo para judeus, para cristãos que estão vindo do judaísmo. Então, meu amigo, são pessoas que conhecem a palavra de Deus, são pessoas que conhecem a Torá, são pessoas que conhecem a lei mosaica, né? São pessoas que conhecem o Êxodo. Então, ele sabe a importância disso. Então, é importante isso. Mateus, né, é importante esse livro porque ele apresenta Jesus como Messias Salvador. Por exemplo, o Sermão da Montanha vai estar lá em Mateus. É muito importante isso. Jesus, para Mateus, é o novo Messias. Né? Mateus apresenta Jesus como o novo Messias. Né? Agora, quem escreveu esse livro, é claro que é Mateus, que é filho de Alfeu. Né? O nome dele ele era Levi, ele era cobrador de impostos, e a partir daquele chamado, então, ele vai começar a seguir Jesus. Ele deixa tudo. Está lá em Mateus 9:9, a vocação de Mateus. Né? E elementos também importantes desse evangelho, aonde que ele escreveu, quando e onde ele escreveu. Não sabemos exatamente quando o livro foi escrito, mas é aproximadamente o ano 70 depois de Cristo, quando acontece a destruição do templo. Vocês viram que o evangelho de São Mateus, todo o Novo Testamento foi escrito em hebraico, aramaico, né? Só que Mateus não foi escrito em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Todo o Novo Testamento. Mateus foi escrito em aramaico. A diferença já, porque ele tinha que falar a língua do povo dele lá. Para quem e por que esse livro foi escrito, né? Mateus parece ter escrito para o público judeu, que eu já havia falado, para mostrar que Jesus Cristo cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Então, Jesus não é aquele que rompe com o Antigo Testamento, ele cumpre as profecias, se realiza nele, né? Para contar sobre a vida, as palavras e os feitos de Jesus. Mateus constantemente vai fazer referência ao Antigo Testamento, né? Seu evangelho usou o termo filho de Davi 12 vezes, né? Então, ele é filho de Davi, ele é da descendência de Davi. Não sabe quando tem um neto, fala, pai, teu avô aqui é respeitado. Se você é neto de fulano, se essa menina vem da família Estival, então ela é respeitada aqui em Nova Veneza. A genealogia de Jesus Cristo, registrada por Mateus, traça a sua linguagem, passando por Davi, por Judá e por Abraão. Agora, já finalizando, quais são as características marcantes do livro de Mateus, né? Embora uma grande quantidade do material de Mateus seja encontrado em Marcos e Lucas, isso que eu falava no Minuto do Evangelho, que ela lembrava, sinótico. Mateus, Marcos, Lucas são sinóticos, têm quase que o mesmo significado. O tema principal de Mateus é que Jesus Cristo veio estabelecer o reino na terra. Né? Jesus veio criar os reinos. Quem mais fala do reino é Mateus. O reino dos céus é comparado como um homem que tinha um grande tesouro, vendeu tudo. O reino do céu é como um comprador de pérolas preciosas. E falar no reino, quero abraçar os meus paroquianos, que grandes partes deles estão aí no YouTube, nos acompanhando, e também no meu Instagram. Um abraço aos meus queridos paroquianos da Paróquia Nossa Senhora das Mercês, aqui de Porto Nacional, e as demais paróquias também, os catequistas, as pessoas que nos acompanham. Né?
O Evangelho de Mateus também nos ajuda a ver o paralelo entre o ministério de Moisés e o ministério de Cristo, né? Então, esses dois paralelos. Moisés é o homem da lei, Jesus Cristo também é o homem da lei, é o homem do Novo Testamento, né? Olha aqui, o paralelo, os dois foram salvos numa tentativa do rei de matá-los, né? Com Cristo, quando também Moisés em relação ao faraó. Resumindo, seria isso. Mateus apresenta a genealogia, o nascimento de Jesus Cristo. Então, Mateus é aquele evangelista que apresenta os magos, a genealogia de Jesus, como o anjo apareceu a Maria, Maria que leva o menino para o Egito, mais tarde para Nazaré, João Batista que prega o arrependimento, o perdão dos pecados, a conversão, o Salvador que sofre as tentações. Olha o deserto aí de novo, né? Olha aqui, o Salvador que sofre as tentações no deserto, lembra o povo, né, caminhando no deserto. Ele inicia seu ministério mortal, ensinando e curando, né? Então, isso é importante. Mateus também prega o sermão da montanha, né? Então, aqui está a estrutura. Depois vou passar o slide para a doutora Ariane, para quem desejar aprofundar em Mateus. O mais importante é saber isso. Mateus escreve o Evangelho aproximadamente no ano 70, depois de Cristo, escreve para judeus, para cristãos que estão vindo do judaísmo, tá bom? E agora eu encerro com essa explicação aqui, para a gente acompanhar, né, o que é Páscoa, que muitas pessoas, né, também precisam compreender, né, o que é a Páscoa. E aí eu encerro já com essa explicação. Aqui nós temos, então, vou passar essa palavra para cá. Páscoa. Então, nós temos Páscoa. Aqui nós vamos colocar AT, que significa Antigo Testamento. São 3 momentos, né? No primeiro momento, nós temos a ceia judaica. No momento, travessia do Mar Vermelho. Travessia do Mar Vermelho. E o terceiro momento, subir mais um pouquinho para dar espaço aqui para mim, a ceia judaica anual. Veja que esse aqui é esse, meu amigo. Ó. O povo vai fazer esses 3 momentos. Ceia judaica, né? A ceia judaica. Depois vai fazer a travessia do Mar Vermelho, um momento forte que nós lembramos aí. E a ceia judaica anual, que é na Páscoa. Então as crianças vão falar, mas papai, por que essa noite é diferente das demais? A criança acostumada em comer a comida simples, e naquela noite tem cordeiro, carneiro, tem o cordeiro, tem outros animais, e ele vê uma noite mais especial. Então, a ceia judaica anual é memorial da travessia do Mar Vermelho, da última ceia que eles comeram. Então, dizer, é o Deus próximo de nós, o Deus que nos liberta. Agora, a última explicação, o Novo Testamento, Jesus vai fazer o mesmo movimento. Por isso que Mateus está mostrando que Jesus, ele é continuador, né, do projeto do Pai, ele realiza, ele celebra a última ceia, né, com seus discípulos. A última ceia com seus discípulos. Depois ele vai fazer o quê? Qual é o momento crucial da vida de Jesus? A cruz, né? O Calvário. E depois ele vai fazer o quê? A Eucaristia. Zikaron é o termo em hebraico, Zikaron, memorial. Então veja que Jesus vai fazer o mesmo movimento, a última ceia, paralela à ceia judaica, a travessia do Mar Vermelho, a cruz e a Eucaristia memorial. Então, Páscoa, esses 3 momentos. A gente pode falar da Páscoa da ceia, quinta-feira santa, Páscoa da cruz, sexta-feira, e a Páscoa da ressurreição, né? Eu quero terminar agradecendo
a doutora Ariane fazendo uma pequena dinâmica aqui com vocês. Não vai nem 3 minutos. Vou só pegar um copo aqui, 2 copos descartados aqui do lado. Esse entendimento da Páscoa aí é importante. Eu só fui entender isso aí quando eu fui ler a Bíblia, agora. Porque eu achava que Páscoa era só Jesus, a ressurreição. Eu via falar, eu não tinha entendimento do que era a Páscoa do Antigo Testamento, que é a festa dos pães sem fermento, que Jesus salvou o povo do anjo da morte, que veio levar os primogênitos do Egito, colocando sangue e a cruz nas casas. Eu não tinha esse entendimento. E isso, as casas que foram marcadas não foram atingidas, né? Então, por isso que a palavra passar significa passar. E nessa noite eu vou passar. A senhora está interagida com a Bíblia. Depois a senhora pode fazer teologia bíblica. Ó, então a dinâmica que eu vou fazer é o seguinte: que na vida nós temos 4 tipos de pessoas. Então aqui tem essa bacia com água. Isso aqui imaginemos que seja o mundo. E nós temos, primeiro momento, chamadas pessoas isopor. O que é a pessoa isopor? É Padre, aquela pessoa... eu não estou vendo. Eu não estou vendo os copos. Não deixa eu passar. Aí, agora... Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu sair do compartilhamento. Aqui. Parar compartilhamento. Parou? Parou. Agora sim, agora eu estou vendo aqui. Estou me vendo. Então, nós temos... Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Nós temos, então, essa bacia. Imaginemos que essa bacia é o mundo. E aí nós dizemos que o mundo tem esses 4 tipos de pessoas. Nós temos as pessoas isopor. O que é a pessoa isopor? São as pessoas superficiais, né? Que não aprofundam, elas ficam sempre aéreas, né? Elas são superficial, na mesmice. Então, esse aqui não é o tipo de pessoa ideal. Elas não aprofundam, elas ficam na superfície. Então, a pessoa isopor já elimina. Nós temos, seria giz, mas ninguém tem mais giz. Eu peguei um pedaço de cera, chamado pessoa giz, pessoa cerâmica. Isso aqui é uma cerâmica. Aí a gente coloca, veja como a cerâmica ela aprofunda, até ela desce, até lá no fundo da água. Mas veja que na hora que sai, ela não solta um pingo. São as pessoas egoístas. Entra na fonte, mas pega tudo para si. Não é também a pessoa ideal. Nem o isopor que fica na superfície e nem a pessoa egoísta. E nós temos, por fim, não, já tem mais uma. A pessoa chamada pessoa copo. O que é a pessoa copo? Ela vai lá na fonte, até que ela pega, né, na fonte, só que aí ela pega na fonte e passa tudo para os outros. E ela fica vazia, né? É a chamada pessoa, não, eu não preciso fazer, porque você sabe estudar a Bíblia, eu já sei, eu já vou para a igreja. Então, são as pessoas que, eu já tenho um mestrado, já tenho doutorado, não fica lendo, não. Então, são as pessoas que sabem, mas vai se esgotando, vai falando, depois o discurso vai ficando repetitivo e ela não se... E o ideal para nós é o último tipo de pessoa, chamada pessoa esponja. Né? Veja a dinâmica da esponja. Ela entra na água, ela absorve a água e ela fica com a água para si, a reserva e ainda solta para os outros. Né? Então, a doutora Ariane está sendo também, como muitos de vocês, uma pessoa esponja, né? Está absorvendo a palavra e está dividindo também a palavra com os amigos. Então, gente, eu agradeço. Que dinâmica, também, padre. Foi uma surpresa para nós. Eu agradeço a atenção de vocês, a paciência nesse sábado, nesta manhã, de nos ouvir, nos acompanhar. Muita paz, muita luz aí para todos vocês, tá bom? Tudo de bom. Obrigado, doutora Ariane. Obrigado a todos vocês. Finalizar com oração. Doutor Zaú está falando alguma coisa? Tá. Não estou me escutando o senhor, não, doutor. Está mudo. O seu microfone está mudo, doutor.
Eu só falei a benção. Ah, sim. Olha lá, doutor, tudo Então, bem? vamos terminar. Vamos encerrar com esta oração. Ó, doutor Isaú Salgado aí também, rapaz. O homem é fraco. Participei dele. Parabéns, doutor. Obrigado, a satisfação. Então, vamos terminar agradecendo a Deus, né, por esse momento, por esse aprofundamento, que esse êxodo, né, esse deserto também possa ser a nossa saída de encontro com Deus, libertar das coisas que nos aprisionam e que nós tenhamos essa capacidade de sempre encontrar o Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Deus abençoe. Amém. Padre, gratidão, Padre, por tudo que o Senhor fez por nós, quantos ensinamentos. Eu estava aqui pensando, essa cronologia que o Senhor fez ali antes de Cristo, as passagens, as explicações teológicas, muito profundo, muito obrigado, o Senhor preparou tudo aí para nós, a surpresa do cantor, a surpresa da dinâmica. Essa dinâmica eu vou pedir para o nosso marketing recortar ela e deixar no slide com poucos minutos para a gente poder divulgar, mas ela vai ficar gravada também aqui no YouTube. A palestra do senhor foi muito importante, obrigado pelo seu sim. Foi um marco aqui para nós também, essa passagem do senhor aqui no programa Lendo a Bíblia um ano, essa Páscoa aqui do senhor, porque aqui vai dar para nós a força para a gente continuar a leitura, a importância da gente ler a Bíblia todos os dias, para a gente poder entender, igual o padre tem a Bíblia aqui na cabeça, que a gente possa, agora, na hora que o padre falar uma coisa, a gente ter uma memória, ter uma visão, resgatar algo dentro de nós, para a gente poder fazer o quê? Transbordar, mas não transbordar e ficar seco. Eu fiquei preocupada com essa hora que falou, é perigoso, a gente transborda, esvazia o copo fica vazio, hein? Reflexão para mim aqui, às vezes não sou um copo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes a gente dá e sobrar para nós. Então a gente tem que ter muita abundância, muito conhecimento para a gente poder transbordar na vida das pessoas e ainda sobrar nas nossas para a gente continuar a missão. Então hoje foi lindo aqui, Moisés, então, as pragas do Egito, a saída, a travessia, a Páscoa, e a entrega dos mandamentos a Moisés, esse Deus vivo que apareceu no Monte Sinai, que entregou as tábuas para Moisés, e Mateus, quanto ensinamento sobre Mateus, eu não tinha o menor conhecimento da língua, né, do aramaico, que era para atingir os judeus. Que bênção, muito obrigada. E agradecer tantos participantes aqui, nós estamos aqui também com o Xaxim, agradecer meu pai, minha mãe, minha avó, meus tios, irmãos, cunhados, todo mundo aqui presente, quantos amigos, Black Belts, os nossos diretores que estão aqui presentes. Foi lindo, e o que eu peço do fundo do meu coração é que vocês perseverem, lendo a palavra todos os dias, se fortalecendo. Cássio, um abraço, que alegria ter você aqui. Eu já estou recebendo muitos testemunhos de pessoas que estão lendo a Bíblia e que a vida já está sendo transformada. Deus está falando em cada um de vocês. Cássio, fala aí, meu amigo, está com a palavra. Ô, doutora Ariane, bom dia. A doutora me escuta bem? Escuto bem, bom dia, com alegria. Bom dia, com alegria. Eu queria dar um depoimento, uma situação que aconteceu essa semana que eu acho que o termo coincidência, né, ao bem da verdade, é uma palavra divina, né, porque é mais de uma questão, uma situação, uma condição incidindo em um mesmo lugar, né? Então, é uma coincidência, né? Na semana passada, eu troquei algumas mensagens com a doutora Ariane, questões de trabalho, e no meio das mensagens, ela perguntou para mim se eu já tinha lido a Bíblia toda, né? E eu falei, doutora Ariane, eu já li boa parte, alguns livros, mas a Bíblia toda numa cacetada, assim, eu nunca fiz isso. Ela falou, não, então eu quero fazer um desafio para você ler a Bíblia toda. Você topa? Eu falei, topo. Aí a doutora falou, e seu filho? Seu filho lê a Bíblia? Eu falei, leu. Aí ele lê também, acho que lê, né? Ela, não, então eu vou mandar uma Bíblia para o seu filho, para você e para sua esposa.
Aí eu falei, tá bom. Ela falou, mas é pra você entregar pro seu filho, que é pra incentivar ele a ler. Eu falei, tá bom. Aí essa semana as Bíblias chegaram e foi, não sei se foi ontem ou anteontem, eu tava almoçando em casa, cheguei do escritório, fui almoçar, aí meu filho mais velho tem 17 anos, falou assim, pai, foi o senhor que comprou aquela Bíblia? Aí eu falei, meu filho, não comprei não, papai ganhou de uma amiga, de uma cliente e esposa de um amigo do papai, doutora Ariane. Aí ele, não, pai, eu achei estranho demais, porque no dia anterior, eu tava jogando videogame no computador, e me veio, rapaz, eu acho que eu vou pedir uma Bíblia pro meu pai, porque eu acho que é um livro bom pra gente ler, né? E só que ele não pediu. Por que que ele não pediu? Porque eu recebi, né? Aí ele falou, pai, eu achei estranho demais. Eu falei, não, meu filho, não é estranho não. Não tem nada de estranho aí. É porque realmente Deus tem uma mensagem, um propósito, algo para mostrar para você. O que é? Vamos ler a Bíblia. Você tem aí o ano inteiro para você poder ler a Bíblia, mas alguma coisa ele tem, porque não é algo. Isso não é é a minha interpretação cristã, como o padre falou. Todos somos cristãos, né? Não importa se é católico, se é evangélico, se é. Enfim, não importa a denominação. Todos somos cristãos e acreditamos em Cristo, né? Então, ele realmente deu a mensagem. Então, e o curioso é que, e eu acho que é o que tem que animar mais ainda a gente, é que foi de uma conversa despretensiosa, a doutora Ariane falou para mim ler o que eu achava, me mandou uma Bíblia para Goiânia, meu filho pensou na Bíblia antes, vai começar a ler e vai reverberar dele em outros, com toda certeza. Então, é interessante esse caminhar, porque com certeza Deus tem um propósito para a vida dele e tem um propósito para alguém que, por intermédio das leituras que ele vai fazer, vai ser tocado por ele. Então, quando ele tem essa dimensão, que é um elo, e as coisas vão se conectando, a gente vê que não são 200, 300 pessoas que estão sendo impactadas por essa leitura bíblica. São 1.000 pessoas, 1.500, 2.000, 3.000, que nós não temos a menor ideia, né? O bem que a gente faz na vida dessas pessoas, né? É uma palavra, às vezes, colocada pelo Espírito Santo no coração da gente, do encontro desse nosso que a gente está tendo aos sábados, e a gente capturando esse ensinamento no decorrer do nosso final de semana. Às vezes a gente livra uma pessoa de uma morte, às vezes a pessoa queria fazer alguma coisa e ela dá um estalo porque ela escutou de você, às vezes, um bom dia diferente, um bom dia com alegria, que você já vai falar, porque você saiu daqui, você já muda a pessoa, às vezes está querendo fazer alguma besteira e não faz. Então, é importante ter essa dimensão de que não são 300, 400 pessoas, são muitas e muitas pessoas, e peço a Deus mesmo, com essa experiência que eu tive essa semana, que sejam mais e mais e mais e mais. Amém. Cássio, muito obrigada pelo seu testemunho. Eu ia te pedir isso, mas eu fiquei envergonhada de pedir você para expor, mas que bom que você colocou aqui, porque mudou o meu dia ontem, você ter me falado isso mudou meu dia, porque ficou muito claro Deus me usando como instrumento para chegar até os jovens, porque foi realmente uma maneira despretensiosa. A gente começou na conversa de trabalho, e eu falei, peraí, Cássio, olha a Bíblia, porque o Cássio fala muito de Deus, ele sempre fala, eu sou um cristão e sabe muito da Bíblia, mas eu falei assim, eu vou perguntar pro Cássio se ele lê a Bíblia inteira. A hora que eu pergunto, ele fala, não, eu desafio ele, e eu falo, mas eu não quero só você, eu quero a sua esposa e seu filho. Me veio um estralo, que já é raro chamar filho, não tem jovem nesse processo aqui. Por quê? Porque jovem, eu não sabia, é difícil convencer um adulto. Você imagina você convencer um jovem a ler a Bíblia. Todos aqui são maiores de 21 anos que ganharam a Bíblia. Então, acho que era o Klaus, o mais jovem. E aí, agora nós temos uns 17 anos. Então, é o quê? É um novo braço que se abriu na juventude. Então, seu filho vai levar para jovens, ele vai andar com a Bíblia. Só dele chegar na escola com a Bíblia debaixo do braço, mas peraí, o que você está andando com essa Bíblia? Ele já vai começar a passar recado só dele estar com a Bíblia debaixo do braço. E vai transformar uma geração. Então, esse testemunho seu fortalece. Você falou do bom dia com alegria. O nosso supervisor de marketing falou assim que
com esse projeto, depois que ele entrou no Fazendão, ele começou a falar assim pro povo, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isso que virou um mantra na boca dele. E ele chegou na loja e o povo brabo lá, a mulher triste, assim, carrancuda dele, Deus te abençoe. Diz que a mulher deu um sorriso para ele. Então, olha o que nós estamos fazendo. É igual você falou, se todo mundo for abrir a sua boca aqui para dar o seu testemunho, você está mudando a sua vida com o seu bom dia, com Deus abençoe, com a Bíblia. E é isso que nós estamos fazendo. Nós vamos sair daqui, igual eu já falei, teve gente que está pregando no trabalho. A Lourdes pregou no trabalho com um produtor rural da DAPEC, mudou o dia do produtor. Eu falei assim, caraca, eu entrei aqui na DAPEC com um problema e eu saí daqui com uma solução, com a palavra de Deus. Então, é esse o nosso movimento, é de espalhar a boa nova e de 2 a 2. Por isso nós estamos juntos aqui, porque fortalece. Quando eu escuto o seu testemunho, caraca, dá certo. Quando eu escuto o testemunho do Leão, eu falo, nossa, então eu vou falar Deus abençoe para as pessoas. E assim nós vamos nos fortalecendo e mudando o mundo. É igual eu falei, nós cristãos, nós não estamos aqui para falar de um ou de outra religião, nós estamos aqui para unir contra o mundo. É o mundo lá fora que nós temos que combater. É a maldade. E nós temos que mostrar o tamanho do nosso coração, o tamanho do nosso amor. E o padre hoje fortaleceu esse movimento. Pode falar, Cássio. Assim, eu queria que todos que estão nos escutando tivessem dimensão que, apesar de ser simples, é algo muito profundo que aconteceu. A gente precisa ter uma clareza muito grande. Quando o Heitor pensou no dia anterior, eu acho que eu vou pedir uma Bíblia para o meu pai, porque eu acho que é um livro importante para ler. Gente, ele não ganhou a Bíblia do pai dele? Ele pediu a Bíblia para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o pai dele. Foi o pai dele que deu a Bíblia para ele. É forte isso. Se a gente pensar que há um mundo espiritual que anda, ele pensou, eu vou pedir uma Bíblia para o meu pai. Jesus Cristo é o pai de todos nós. E o pai dele, lá no mundo espiritual, falou, meu filho, já vou lhe mandar uma Bíblia. Pera ainda, deixa eu ver aonde que vai ser mais rápido aqui. Não, eu não vou pedir pro Cássio não, porque o Cássio amanhã tá trabalhando, não vai dar tempo dele levar. Fulano falou, já sei. Ariane, preciso que você mande umas Bíblias lá para Goiânia, porque vai chegar mais rápido. Ele ganhou a Bíblia do pai dele. É forte isso. Não é coincidência. É um mundo espiritual respondendo. São nesses pequenos movimentos que tem que mostrar para a gente que a fé é isso. A fé é aquilo que existe. A gente sabe que existe. A gente não vê. A gente sabe que existe. Não é fideísmo, é fé. A gente sabe que existe. Pequenos detalhes. Então, é forte. Ele ganhou a Bíblia. Ele pediu para o pai dele, doutora Ariane. Nossa. E o pai dele deu. E o que é coincidência? Você falou aí de uma maneira que eu nunca ouvi, que é reincidir, né? De novo, no mesmo lugar. E o Caio Coppola, na palestra que eu escutei dele em São Paulo, ele fala que coincidência é a maneira que Deus achou para continuar no anonimato. Então, ele está chamando de coincidência para Deus ficar no anonimato. Mas foi Deus que fez tudo isso aí e só usou pessoas para ele continuar. Porque Deus agora ele não está mais igual tá no Antigo Testamento, na nuvem. Ele não é aquela nuvem que descia sobre o Monte Sinai e falava com Moisés. Ele não é mais aquela nuvem que andava junto com o povo. Mas ele é uma nuvem que está sobre nós, invisível, cuidando de nós. Só que nós estamos tão atarefados, tão corridos, tão preocupados que a gente não vê o Deus do detalhe. A gente não vê o Deus que manda a Bíblia para o filho do Cássio. A gente não vê o Deus que bate na sua porta para te falar uma palavra, porque Deus fala com você. Só que ele não vai vir na nuvem, mas ele vai vir através de uma pessoa, ele vai vir através de uma palavra, ele vai vir através de uma música que você vai escutar. Então, que nós tenhamos esse coração quebrantado para podermos ouvir quando Deus fala com a gente. E, gente, isso aí só precisa fazer uma coisa, só ler. É o seguinte, não depende de mim, não depende do padre, não depende do pastor. Você só lê isso aqui, por favor, leia. O resto é Deus com você. O Vônei está recebendo profecia. Tem profeta, Roberto Thanos, mandando profecia pro Vônei. Vônei passou mal a noite inteira, o Vônei acordou no outro dia, o profeta não tinha o celular do Vônei, mandou para mim, Ariane, manda o celular do Vônei que eu tenho que entregar para ele uma profecia. Vônei, eu senti tudo que você sentiu essa noite. Você passou mal assim, 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 você acordou de madrugada, eu acordei do mesmo jeito, tal. E eu tenho a palavra para você, Deus mandou eu abrir a Bíblia nessa parte e mandar para você essa profecia de Isaías, tal. Eu falo, meu Deus, como é que esse
homem sabe que o Vônei passou mal a noite toda? Quem contou para ele, lá no outro estado, que o Vônei... Ele não tem nem o telefone do Vônei para falar que ele passou mal. Então, esse Deus que manda a palavra, e olha que mandou a palavra, mas vem em cima do momento que o Vônei estava vivendo, a palavra da Bíblia. Então, por favor, vamos abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração para receber as maravilhas que estão acontecendo. E Deus vai falar com você. Olha, Cássia, eu quero ouvir já o que vai acontecer na hora que seu filho começar a ler essa Bíblia. Eu quero já os testemunhos dele, o que ele vai fazer na vida de outras pessoas através disso. Pessoal, isso não pode ficar só com a gente. Leiam para as outras pessoas, convença outras pessoas aí no Nordeste a ler a Bíblia. Leia, nem que você abra e leia para outras pessoas escutarem. Nós somos instrumentos de Deus aqui nessa terra. Que as preocupações do dia não nos atrapalhem. Padre, que lindo essa dinâmica que o senhor fez aí da cerâmica. Será que a gente não está sendo aquela pessoa que vai lá, mergulha, profunda, e eu saio e não levo nada para ninguém? Quem sou eu nessa aí? Sou o isopor que está boiando. Ah, que lindo, bonito! E nada de aprofundar. Que lindo, Padre, obrigado. Pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço, um excelente sábado, excelente fim de semana na graça de Deus. Que Deus toque cada um ainda mais. Esse movimento está crescendo. Segunda-feira agora eu fui convidado para falar para o pessoal da XP aqui no Tocantins, do Braço Agro, da Fátima, me chamou para ir lá falar do projeto da Bíblia, porque ela vai jogar dentro do time dela da XP. Nós estamos aqui com a Helena e o Dr. Isaú, que nós estamos jogando dentro do time da Irmã Dulce, da creche, que eles tocam há mais de 20 anos lá em Gurupi. Então nós já vamos atingir essas professoras com a leitura da Bíblia. Nós estamos com o grupo da Santa Lola, no Tocantins, todo lendo. O pessoal da Fazenda Atlântica tem 200 colaboradores, estão lendo. Então, assim, nós estamos fazendo o quê? Criando braço. A videira está só crescendo. E aqui o Leandro compartilhou, obrigado. Nós estamos hoje, no sábado, nós vamos dia... cadê? Me perdi, foi eu aqui. Sábado, nós estamos no dia 4 de fevereiro. Obrigada. Então, é o seguinte, hoje nós estamos no dia 4 de fevereiro. Você que está aqui pela primeira vez, está começando a ler a Bíblia, acelera, viu? Deus está mandando você acelerar. Porque os construtores têm que ser mais rápidos que os demolidores. Então, você vai ter que ler 2, 3 dias. Cássia, acelera. É ler 2, 3 dias por dia para chegar no dia 4 de fevereiro, que a gente está aqui hoje. Aí, domingo, dia 5 de fevereiro, 6 de fevereiro. Essa Bíblia é fácil, não tem desculpa. A linguagem dela é atual. Você vai entender tudo que está aqui na Bíblia. E aí, você vai seguindo esse calendário, nos acompanhando nos grupos. A gente encontra no próximo sábado, às 9 horas de novo.